Pois é, com esse seu programa aqui na quinta-feira, eu espero que o senhor se sinta parte dessa família, doutor Cadete. Muito obrigado. Você vai gostar dessa brincadeira aqui e a coisa vai fluindo. E eu vou avisar, viu? Isso vira uma mania. Ninguém consegue largar o rádio depois que experimenta apresentar um programa. É fatal, viu? É uma coisa que pega a gente. Eu que trabalhei mais de 20 anos em televisão, depois que vim para o rádio realmente tem um encanto, uma proximidade, um imediatismo com o público. É fantástico. Mas vamos lá. Hoje o doutor Cadete está aqui conosco para falar sobre a nova determinação do Conselho Federal de Medicina. É isso que ele vai falar, inclusive, sábado às 8 horas no Conquista.com da TV essa semana. Né? Porque os assuntos normalmente vão ser alinhados. O doutor Cadete vai estar aqui no rádio e lá no blog Conquista.com, na televisão, onde for, falando de um tema para atingir, né, um público maior. Bom, doutor Cadete, o que é que mudou com isso? A cesárea era opcional, quer dizer, as pessoas podiam fazer quando queriam, por escolha própria, quando quisessem? Como é que funcionava isso e como é que passou a funcionar? Isso foi um problema foi um problema muito grande antes dessa normativa, porque as mulheres queriam fazer o parto e o conceito que nós tínhamos e temos ainda é que um parto maduro é aquele parto de 37 semanas até 42 semanas, em média 40 semanas, o que dá exatamente aquela data provável do parto. Quando a mulher vai fazer o pré-natal, o médico diz, olha, seu parto será tal dia, ele está baseado na 40ª semana, onde teoricamente, e é comprovado, praticamente todos os bebês estão maduros. Seria quanto? 39? Não, 40 semanas, 40. Naquela época, né? Certo. 40 semanas. Então o que aconteceu? Existia muitas pessoas por questões de viagem, por questões de a mulher querer o parto numa determinada data, a data do aniversário do marido. Agendava. Então agendava entre 37 e 42 semanas. Só que não é uma prática, com 37 o bebê, de repente, com 36 ele não está maduro e 37 ele está, não é assim. O amadurecimento é gradual. E tem também características individuais. Exatamente, né? Exatamente. Então tem bebês que amadurecem com 37, outros com 38, outros com 39. Mas você não tem como saber isso, assim, marcando um parto. Então se tinha muito bebê que terminava indo para a UTI, ou ficava mais tempo hospitalizado. Por causa desse agendamento e antecipação. Antecipado. Como com 39 semanas, todos os bebês, teoricamente todos os bebês estão maduros, então para preservar exatamente essa rigidez do feto, que ele não nasça imaturo em alguns órgãos, foi instituído que o parto a pedido seria somente a partir de 39 semanas. Agora me diga uma coisa, doutor Clodoaldo Cadete, uma vez que o Conselho Federal de Medicina determina qual é o nível de obrigação legal do profissional de cumprir aquilo e o que é que acontece se ele não cumpre? Como nós trabalhamos com a vida e com a vida assim muito, muito frágil, que é o bebê, nós temos que preservar a vida dele. Então o que acontece é que se você tirar o bebê com 38 semanas, com 37, com 36, qualquer semana, e ele estiver imaturo, isso vai gerar problemas, não é só ali na hora do nascimento. Ele vai gerar problemas a vida inteira. Mas existe penalização? Claro, deve ter. Se, por exemplo, um bebê, o médico fizer qualquer procedimento fora dos padrões que são considerados científicos, comprovados pela literatura, tudo, obviamente que ele tem que ser chamado à atenção, ele pode receber uma advertência, ele pode receber, a depender da gravidade, até mesmo a suspensão das suas atividades profissionais. O que é importante, eu acho que você queria saber do início, era o seguinte: como é que era antes? Isso. Não é? Porque antes, na realidade, existia uma briga muito grande de que o número de cesáreas no Brasil é gigantesco. Isso. E que todos os partos eram cesáreas. Para que você tenha uma ideia, no global, incluindo o SUS e particular, o privado, no Brasil a média de cesárea é 56%. Em hospitais particulares, chega a 85% e tem hospital que chega a quase 100%. Só para normal que vai chegando já em período expulsivo. Quer dizer que, doutor Cadete, quem tem o poder de, digamos assim, pagar pelo parto, estava fazendo esse caminho da estrada. Estava fazendo isso, estava fazendo também pelos planos de saúde. Sim. E isso começou a haver uma guerra entre os planos de saúde e os médicos de maternidade. Claro que um parto cesárea é muito mais oneroso
Você imagina que é uma equipe médica, é uma cirurgia que é tecnicamente bem dominada, mas que tem complicações, que tem custos, os custos são muito elevados, e um parto normal é muito barato. Acontece às vezes no automóvel, na barato. Sala de casa. É barato, acontece em qualquer lugar, né? No meu consultório mesmo, há alguns anos atrás, eu já fiz 3 partos que chegaram lá expulsivo para um exame de rotina, que inclusive não eram nem pacientes minhas, na realidade. E aí nasceram no consultório. E pasme você, os 2 primeiros eram primigésticos, quer dizer, eram os primeiros partos, nasceram espontâneo, sem absolutamente nada. Nasceu e já foi para a maternidade com o bebê para poder dar assistência ao bebê. Então o parto é normal. A consulta bem marcada. A consulta bem marcada. Então essa guerra, entre aspas, né, entre o plano de saúde e as maternidades é exatamente pelo custo. Tanto que houve um desejo dos planos de saúde praticamente abolir essa questão da cesárea, e alguns pagam, inclusive, hoje o mais caro ao médico que faz o parto normal do que o que faz o parto cesárea, para exatamente estimular o parto normal. Agora não conversa. Só que tem um problema, licença. Algum tempo atrás surgiu surgiu uma notícia, inclusive saiu na rede nacional, de que a mulher não podia mais fazer o parto cesárea. Cesárea tem que ser normal, o médico tem que fazer normal, sempre ser pelo normal. Isso foi por água abaixo, e essa resolução veio exatamente contemplar... Botou aquela coisa das 39. Das 39. E já existia. Os médicos, a maior parte dos médicos... O procedimento ideal era fazer 39. Certo. Mas aqui tinha mãe que dizia assim, doutor, mas eu queria tanto que nascesse no aniversário da minha sogra. Entendeu? Tinha, né, da sogra, né, doutor? Ou então no aniversário do meu... aniversário do meu sobrinho, do meu pai e tal. E o médico antecipava um pouco o parto, achando que o bebê estava normal... normal não, maduro, e ele ficava com a deficiência, muitas vezes assim, respiratória inicial. E isso é importante porque as pessoas, quando vê o parto, só acham que o problema da imaturidade está na respiração, e não é. Na realidade, tem problema neurológico, tem a maturidade neurológica, a maturidade hepática, né, a maturidade de outros órgãos. Então os órgãos, eles não amadurecem todos ao conjunto. O respiratório é que é o mais gritante, porque ele fica com falta de ar e todo mundo fica olhando aquilo ali. Eu quero abrir um parênteses que nem toda falta de ar problema porque pariu. Exato, porque pariu. Tem outras causas também. Estou falando dos casos de partos que nascem antes do tempo. Isso diminuiu muito a ida, essa atitude de 39 semanas, diminuiu muito a ida dos bebês para a UTI. Então isso melhorou. Então, na realidade, isso protege o médico. Se o médico fizer o parto com 39 semanas, não há problema. É que a resolução dos convênios é que proibia a mulher de escolher a via do parto. A mulher não podia escolher cesárea, proibia cesáreas. E isso era inconstitucional. Agora, dia seguinte, 39 semanas... No dia seguinte, o Conselho Federal de Medicina entrou com uma ação e que foi anulada isso. Os convênios não. A mulher, ela tem o direito, independente, o direito de escolher a via do parto. Desde que seja. Eu não estou dizendo aqui qual é o melhor, desde que seja com 39 semanas. Ok? Isso é fato. Agora, doutor Cadete, conversando com você em outra oportunidade, você me lembrava o seguinte: tem situações de exceção em que, tecnicamente, pelos motivos médicos, é necessária a cesariana, claro, com menos de 39. Até com feto prematuro. Né? Nós tiramos bebês, por exemplo, bebês gemelares, que são da mesma placenta, do mesmo líquido amniótico, esses bebês, eles são gêmeos, eles são retirados com 33, 34 semanas, olha, muito prematuro, porque o risco de morte é maior. Então tem situações, tem doenças fetais que o bebê tem que nascer muito prematuro, mas nós já sabemos disso. Agora tem um detalhe, tem uma mulher que diz, mas eu queria parir cesárea, e se eu entrar em trabalho de parto com 37 semanas? O médico pode fazer cesárea. Entendo. Porque o pinto, o bebê no caso, já quebrou a casca do ovo, quer dizer, já mostrou que está maduro. Certo. Quem diz a maturidade é o bebê. O parto já está em andamento. Já está em andamento, então não tem mais como você retroceder isso aí. Então a mulher que quer uma cesárea, e é um direito dela se quiser cesárea, eu não estou dizendo aqui qual é o melhor, tem benefícios, as cesáreas têm seus contras e seus benefícios, e o parto normal também tem benefícios e tem também seus problemas de ordem. Agora tem aquelas dúvidas que estão aí na boca do povo, doutor Cadete, e a gente está aqui para fazer o papel do ouvinte
diante do especialista, que é aquelas pesquisas que de vez em quando são publicadas, né? Que diz o seguinte, que a pessoa que nasce de parto normal tem um desenvolvimento melhor, termina sendo uma pessoa com maiores possibilidades de se estabelecer na vida, é uma pessoa mais ativa do que aquela pessoa que foi retirada através de uma cesariana, que era geralmente a pessoa mais acomodada. Você já ouviu falar nisso, claro, né? Isso me desculpe, mas isso é mito. Isso na verdade é mito. O que nós sabemos é o seguinte, o feto prematuro, ele vai ter problemas, ele poderá, não é que ele vai, né? Não é uma afirmação, mas ele tem uma chance muito maior de ter problemas no futuro. O feto que nasceu sem a sua maturidade completa. Dá um exemplo, a gente tem vários trabalhos mostrando isso. Os bebês que nascem, os adultos que não desenvolvem totalmente o seu organismo, eles têm problemas oriundos do feto, quando eles eram da idade fetal. Sim, sim. Um exemplo clássico disso, alguns tipos de doenças ligadas, por exemplo, ao hipercolesterolismo, que é o aumento do colesterol, que não melhora a quantidade. Começou lá. Porque é uma imaturidade do fígado. Este fígado não amadureceu adequadamente, não desenvolveu, não passou por todo o seu processo de maturação, então deixou as enzimas aí. Que às vezes nem comem gordura, mas que de repente o colesterol e aí não consegue. É algum problema ou familiar ou um problema que vem dele, que são aquelas causas inexplicáveis. Uma outra coisa também, quando você tem um feto e esse feto ele está maduro, ele está completo. Então, vou dar uma analogia só para você ver. Uma pessoa aos 50 anos que sofre um infarto. Se ele sofre um infarto e sobrevive, porque existem veias colaterais, quer dizer, vasos acessórios no coração, junto do coração, que suprem aquela área que foi infartada, que foi abolida sem nutrição. Mas se você pega um feto que é prematuro, esses vasos, eles não estão formados ainda. Então, se ele sofreu um infarto, é uma comparação. Lá aos 50 anos de idade, cadê aqueles vasos para salvar a vida dele? Então, é uma pessoa que tem aquele pequeno infarto aos 40 ou 50 anos e morre. Quando você vai olhar a história desse rapaz, ele era prematuro. Caramba! Então, existem muitas doenças que são oriundas da idade fetal. Nós podemos até dizer que nós somos produto da gestação que nós tivemos, que sua mãe teve com você. Né? As doenças da mãe interferem muito, mas muito, a nutrição da mãe, a atividade física da mãe, o bem-estar, inclusive o bem-estar emocional. Assim como o seu comportamento futuro tem muito a ver com a educação que você tem, que influencia bastante. Gente, fantástico o primeiro programa do doutor. Eu não esperava outra coisa, né? E recheado de exemplos, de situações práticas, a questão do parto no consultório realmente foi 3, não foi 1 nem 2, foram 3. Por enquanto, hein, doutor? Não vai ter mais não. Não tem. Hoje já tem o SAMU que pode levar, entendeu? A gente chama o SAMU direitinho. A logística é diferente. Claro, um parto pode ser feito. Eu já fiz o parto também na casa, a vizinha, meu pai, aqui no bairro do Flamengo. Eu era recém-formado, e eu cheguei e meu pai, eu estava dormindo, meu pai chamou que o vizinho estava grande querendo. Fotógrafo, cadete também. E eu fiz o parto na casa. Então o parto pode ser feito até aqui no consultório, até aqui na rádio pode ser feito. Pois é, então nós tivemos aí ao vivo pelo Facebook. Sim. É uma brincadeira ainda, gente. A gente vai aprimorar isso aí, né? Vai ter câmera digital, vai ter de coisa boa, de áudio digital da mesa. Isso foi um testezinho, né? Pra gente prestigiar, inclusive, a estreia do nosso amigo Cadete. Certo. Quinta-feira tá de volta com a gente aqui, Cadete. E sábado, 8 horas da manhã, falando desse mesmo tema. Imperdível, na TV Aratu, a partir das 8 horas. E todo o conteúdo do nosso programa vai estar logo mais no blog conquista.com. Você vai poder rever e ouvir novamente essa entrevista muito bacana, doutor Cadete. Muito obrigado. Eu quero parabenizar pelo programa. É uma inovação esse programa dessa forma, desse formato na internet, nas redes sociais, né, com um pessoal tão competente, tão bom, um pessoal que já vem de uma experiência grande, teve esse programa na televisão. Então eu quero só parabenizar todos vocês. E estou muito contente de estar aqui, tanto que estou sorrindo muito de alegria. E fazendo sorrir, o que é melhor ainda. Vamos lá, 5 horas e 57 minutos, agradecendo a todos, e amanhã mais uma vez
aqui na Rádio Clube e também o pelo candidato Facebook. Joás, que tem a série de entrevistas. Nós ouvimos o Zezinho Guzmão, vamos ouvir o Joás, vamos ouvir o José Raimundo, vamos ouvir o Fabrício, vamos ouvir o Arlindo. Nós vamos ouvir todos no mesmo tempo. 20 tudo minutos. certinho ali, igualzinho. Então amanhã, às 5 da tarde, aqui na Rádio Clube. Um grande abraço a todos.